Olá, pessoal! Estamos aí finalizando mais uma disciplina. Meu nome é Rafael Fonseca Zanotti, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do campus de Timon, com a disciplina, de Biologia das Espermatófitas. Hoje é a nossa aula de encerramento e eu vou fazer um apanhado geral dos principais tópicos que nós trabalhamos ao longo de toda nossa disciplina. Então, gente, quando a gente para pensar, o que a gente viu durante a nossa disciplina, primeiro nós temos que lembrar que são as espermatófitas, que dá o nome à disciplina. E as espermatófitas é o grupo de vegetais que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, com fecundação independente de água e formação de sementes. Então, a grande inovação evolutiva que nós temos, aqui nesse grupo é a presença de sementes e essa independência da água para a fecundação. Diferente lá das briófitas, que os musgos, e das pteridófitas, que elas dependiam de água para o processo de fecundação, agora não existe mais essa dependência. E aqui na nossa disciplina, então, nós estudamos os dois grandes grupos, o grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. As gimnospermas, que são as plantas com as sementes nuas, que não apresentam, então, frutos. E as angiospermas são as plantas que a gente conhece, que são as mais abundantes, que apresentam flor, fruto e sementes. Então, a grande diferença das angiospermas é a presença do fruto e, claro, e vai ter as sementes, que é compartilhada, uma característica compartilhada com as gimnospermas. E também, na nossa disciplina, nós aprendemos o que é um herbário, como fazer uma essicata, reconhecer as principais famílias botânicas das angiospermas, fazer a parte da classificação. Então, vamos fazer aí um apanhado geral. Aqui, gente, nós temos que entender, então, de uma forma geral, as plantas terrestres, as relações entre as plantas terrestres, que a gente consegue observar? Que todas as plantas terrestres são chamadas de embriófitas. Embriófitas é o grupo de plantas que apresentam embrião. Então, uma característica comum de todas as embriófitas é um zigoto que vai formar um embrião multicelular. Depois vai começar, uma característica que vai começar a surgir das plantas terrestres é os traqueídeos, uma parede celular mais espessada, e começa a ter vasos condutores, e aí vão surgir as pteridófitas, é o grupo de plantas que apresentam xilema e floema, mas ainda só primários, não secundários, não vai ter aquele crescimento secundário da planta. Depois nós teremos as progimnospermas, que apresentam xilema e floema com crescimento secundário da planta. Depois nós temos a característica chamada sementes, que aí é compartilhada tanto pelas gimnospermas quanto pelas angiospermas. E essas plantas nós chamamos de de espermatófitas. E nós temos as angiospermas, que vai apresentar o saco embrionário, que é uma característica dela, mas principalmente a presença dos frutos. Então, quando a gente para pensar em relação às épocas, relações entre as plantas terrestres, a gente pode pensar primeiro em torno de entre 400 e 300 milhões de anos atrás, nós vamos ter o início das espermatófitas, o início das plantas que apresentam sementes, no caso lá as gimnospermas, mas ainda a predominância que nós vamos ter são das pteridófitas. Então, é um grupo que vai ser mais predominante ainda nesse período, vai ser as pteridófitas, mas já começa a surgir as primeiras, os grupos aí das gimnospermas, protogimnospermas. E depois, aí mais ou menos há 300 milhões até uns 100 milhões de anos atrás, vai ser o domínio das gimnospermas. Então, nesse período, é o período em que vai ter as gimnospermas vão ser praticamente a maior parte das plantas terrestres serão as gimnospermas. E depois, a partir aí de uns 90 milhões de anos até hoje, aí nós temos o grupo de plantas mais diversas, que são as angiospermas. E esse vai ser o grupo
mais abundante, mais diverso, e comparado com todos os outros grupos, ele continua sendo o mais diverso, sem sombra de dúvida. Então, pensando aí nas gimnospermas, né, o grupo das plantas com as sementes nuas, os filos que nós estudamos são os filos Coniferófita, filo Cicadófita, filo Ginkófita e filo Gnetófita. Aqui, né, nós temos os representantes, ó, um representante do filo Coniferófita, Cicadófita, Ginkófita e Gnetófita. Então, aqui são os representantes. E quando a gente fala em gimnosperma, nós estamos falando aí, né, dessa característica inovadora que elas vão ter, que é a semente. Então, a semente, basicamente, como que ela vai ser formada a semente no caso das gimnospermas? Nós temos que entender que existe um tegumento. Esse tegumento, ó, essa estrutura aqui, vai proteger a semente, né, no futuro. E aí vai existir um mega esporângio polposo, né, 2N, que vai sofrer meiose e vai formar uma estrutura multicelular N, que é haploide. E aí essa estrutura multicelular vai ser fecundada pelo grão de pólen. E o grão de pólen, né, da estrutura masculina, ele vem pelo vento. No caso da gimnosperma, a polinização é via anemofilia, né, através do vento, e chega na região da micrópila, que é uma abertura aqui dos tegumentos. E ele vai formar, o grão de pólen, né, ele vai formar um tubo polínico, e nesse tubo polínico ele vai fecundar a estrutura feminina, vai formar um zigoto 2N e vai dar origem a um embrião, e esse embrião, né, vai ser formado, e com o próprio tegumento que vai proteger a semente, nós temos uma semente completa. Então, para ser formada a semente, o que aconteceu? Repare que nesse processo não houve a necessidade de água. Essa é a grande diferencial da gimnosperma. Não existe a necessidade de água. O grão de pólen veio, fez um tubo polínico, ele na verdade ele faz uma penetração pela estrutura feminina. Nessa estrutura feminina ele vai corroendo ela, né, até chegar e ter uma fusão dos núcleos. E quando ele funde os núcleos, ele vai dar origem a um zigoto, e esse zigoto vai formar o embrião, e o tegumento vai proteger, né, vai ser uma, que o pessoal chama de casca, vou botar até entre aspas aqui, a casca da semente. Então, de uma forma mais detalhada, nós podemos entender que é assim. Existe o estróbilo, no caso feminino, existe o estróbilo masculino. O estróbilo é equivalente a uma flor. Ele não é uma flor propriamente dito, né, igual a gente entende nas angiospermas, mas o estróbilo feminino vai produzir óvulos e o estróbilo masculino vai produzir o grão de pólen. Lembrando, né, pelo processo de meiose. Então, ó, lá no estróbilo masculino, a gente pode ver o que? Nós podemos perceber que ocorreu a meiose e a formação do grão de pólen. No estróbilo feminino, vai formar-se, através da meiose, né, vai formar um óvulo, e esse óvulo, né, que vai ser fecundado. Então, o grão de pólen chega através do vento no óvulo, né, na estrutura, no estróbilo feminino, e durante esse processo ele vai formar um tubo polínico e vai fazer uma fecundação, vai juntar N, o gameta masculino, com N do gameta feminino, vai formar uma estrutura 2N, e essa estrutura 2N, que é o zigoto, vai sofrer várias mitoses e formar o embrião 2N. E aí depois essa semente vai ser dispersa pelo próprio estróbilo, né? Normalmente ela vai cair tudo, né? E depois, quando ela cair no solo, em condições adequadas, vai germinar e formar uma nova árvore, um novo esporófito. Basicamente isso. Esse é o ciclo das gimnospermas.
No caso das angiospermas, o processo, né, de polinização é um pouco diferente. Existe a polinização também pelo ar, né, pelo vento, mas é muito comum que exista um processo de coevolução, né, uma polinização através dos animais. Então é muito comum, por causa da presença de flores que são atrativas nas angiospermas, é muito comum que existam animais que façam a polinização. E aí nós temos, por exemplo, a entomofilia, que é a polinização por insetos, a quiropterofilia, que é a polinização por morcegos, e a ornitofilia, que é a polinização por aves. A ornitofilia, né, que é por aves. E aqui, ó, nós podemos observar. Então, a gente pode observar aqui como funciona exatamente a polinização, né, um ciclo de vida das angiospermas de uma forma mais resumida. Nós temos que entender, gente, que existem dois momentos distintos. Existe a polinização, que é a transferência do grão de pólen, que é masculino, até o estigma, a estrutura feminina, e formação do tubo polínico, e depois vai ter o processo de fecundação, quando o primeiro núcleo espermático, né, do tubo polínico vai fecundar a oosfera, e o segundo núcleo espermático, também que vem do grão de pólen, né, lá do tubo polínico, vai fecundar duas células chamadas de núcleos polares que ficam no meio do saco embrionário, que também é feminino. Então existe uma dupla fecundação no caso das angiospermas. E aí, o que vai acontecer? Quando tem essa fecundação, a fecundação vai dar origem à semente, né, dessa fecundação. Forma-se a semente, que é exatamente do processo dessa dupla fecundação, e o ovário que estava protegendo esse óvulo vai dar origem ao fruto. Então, nós podemos dizer que do processo de fecundação vai surgir duas estruturas importantes: a semente e o fruto. A semente é oriunda da fecundação do óvulo, né, que está dentro do ovário. Então, o óvulo fecundado vai dar origem à semente. E o ovário que estava protegendo esse óvulo vai dar origem ao fruto, que o protege e depois ajuda na dispersão dessa semente. E aqui, gente, nós podemos observar também, no caso do processo simplificado, mas é a mesma coisa. É o ciclo, né, de vida das angiospermas, e a gente percebe o quê? Da estrutura masculina, né, da antera, vai ser liberado o grão de pólen através, né, do processo chamado de meiose, né, vai ser produzido através da meiose. Então, lá vão ter células 2N, que através da meiose vão formar estruturas N, haploides. E a mesma coisa vai acontecer dentro do ovário, nos óvulos, e aí o óvulo ele vai sofrer um processo também de meiose, né, vai formar a estrutura N, e no caso específico dos óvulos das angiospermas, eles vão sofrer 3 mitoses e vão dar origem a 8 células. Então, nós temos 8 células. Aqui ó, a gente consegue perceber, por exemplo, que dessas 8 células vão ter 3 antípodas, no meio 2 núcleos polares, na entrada da micrópila fica a oosfera e ao lado da oosfera tem 2 células sinérgidas. E assim que vai ser formado, né, que a gente chama de saco embrionário, que vai sofrer o processo de fecundação. Lembrando que existe uma dupla fecundação. O grão de pólen chega até a micrópila e quando ele chega até a micrópila, o primeiro núcleo espermático, né, ou reprodutivo, do tubo polínico vai fecundar a oosfera, dando origem ao zigoto, e o segundo núcleo reprodutivo ou núcleo espermático, ele vai fundir com os 2 núcleos polares, né, que ficam no meio do saco embrionário, dando origem a uma célula triploide, que é o endosperma, que normalmente é a reserva de energia das sementes. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. E aí, nós já entendemos então sobre o ciclo das angiospermas, da importância dela, principalmente da presença, né, de flor, fruto e semente, é o que destaca ela, principalmente a presença dos frutos. E aqui são algumas famílias botânicas que nós conhecemos. Então, nós temos a família
Fabaceae, né, que é a família das leguminosas. Então, uma dica: pensei em Fabaceae, eu pensei em plantas que apresentam um legume. O fruto tipo legume é aquele fruto característico da soja, do feijão, da ervilha, que apresentam essa vagem. Isso aqui é um legume. Então, isso aqui é um fruto, né, característico das leguminosas, que é a família Fabaceae. Uma característica também interessante da família Fabaceae é exatamente a parte, né, de absorção, né, de nitrogênio. As raízes da Fabaceae, elas apresentam rizóbios, né, bactérias que fazem a fixação de nitrogênio. Essa é a maior família que nós temos aqui no Brasil, é uma família muito diversa, muito importante. E nós temos desde arbustos, ervas, até árvores muito grandes. Por exemplo, o próprio pau-brasil, ele é da família Fabaceae, para você ter noção. Então, outra família importante é a Asteraceae, a família, né, que apresenta, por exemplo, o girassol. Uma característica da Asteraceae é a presença de uma inflorescência. Lembrando que isso aqui tudo são várias flores, e essa inflorescência nós chamamos de inflorescência tipo capítulo. Outra família importante é a família das Myrtaceae. Aí das Myrtaceae nós vamos apresentar várias características. Uma característica muito interessante das Myrtaceae é a presença nas folhas de várias glândulas. Então, quando você pega uma folha de uma Myrtaceae e põe contra a luz, você percebe claramente uns pontos translúcidos. Ali são glândulas que apresentam óleos essenciais. Uma característica interessante das Myrtaceae é exatamente esse cheiro gostoso, né, que a gente vê das goiabeiras, do eucalipto. É muito comum do araçá, da pitanga, da jabuticaba. Todos eles, né, têm esse cheiro interessante que é uma característica das Myrtaceae. Então, a gente vai dar continuidade. Nós temos aqui Melastomataceae, é uma família muito comum, né? A gente encontra aí as Melastomataceae, principalmente em locais mais úmidos. E uma característica das Melastomataceae é essa folha com as nervuras bem marcadas. Aí uma Melastomataceae mais famosinha é o Manacá da Serra. Nós temos aí também a Quaresmeira. Aí outra família importante, né, a Bromeliaceae, aqui ó, com o abacaxi, né, por exemplo, os ananás, a gente consegue observar. E uma característica do abacaxi, né, esse tipo das Bromeliaceae, né, essa folha em forma de roseta e geralmente acumula água no meio dela. Importante também até, não só economicamente, como também é importante ecologicamente, porque esse acúmulo de água aqui muitas vezes serve de abrigo, moradia para vários tipos de sapos. É muito interessante isso. As Arecaceae, que é o grupo das palmeiras. Então, você olhou uma palmeira, você vê aquele caule retão, né, que é o caule tipo estipe, com aquelas folhas em leque, é muito comum, né, das Arecaceae, que é a família das palmeiras. E as orquidáceas, que são plantas em sua maioria epífitas, né, que vivem em cima de outras plantas ou vivem em cima de rochas. E apresentam sempre, né, flores muito lindas, muito vistosas. São plantas com crescimento lento, mas são muito lindas, né? Algumas têm importância aí até alimentar, por exemplo, né? A baunilha, né, vem do fruto de uma orquídea. E outras famílias, né? Nós temos aí as Cactaceae, que é a família dos cactos, muito importante, né? Família importante em locais semiáridos, locais mais secos. Apresenta, por exemplo, algumas estruturas modificadas, né? Um caule modificado, que é para armazenamento de água, as folhas modificadas em espinhos para perder menos água. Nós temos aqui as Poaceae, né? O grupo aí das gramíneas. Um representante importante aí é o milho. Então você pensou em uma grama, pensou em cana-de-açúcar, bambu, milho, capim, tudo aquilo que tem características de grama. Normalmente nós estamos falando aí das Poaceae. As Euphorbiaceae é grupo importante, principalmente porque a gente para pensar na importância alimentar, né? Euphorbiaceae, principalmente no nosso caso aqui da mandioca. A mandioca aí vem do grupo das Euphorbiaceae. Nós temos as Passifloraceae, que é o grupo dos maracujás. Então, quando você pensa naquela planta
trepadeira, né, que apresentam aquelas estruturas em gavinhas que vão subindo em ramos, apresentam aquela flor vistosa, bonita, que chama atenção. Nós estamos falando aí de Passifloraceae. Nós estamos falando outros grupos importantes como a Malvaceae, que vai dar origem ao que a gente conhece, né, são os hibiscos, a vinagreira, o próprio algodão, e a Anarcadiaceae, quando nós estamos pensando aí nas mangueiras, nos cajus, nos cajumirins, todos eles aí desses grupos, né, botânicos importantes. Então, mostrando aí de uma forma geral as principais famílias, né, e alguns pontos relevantes delas, e alguns representantes importantes. Aí, para a gente identificar essas famílias, coletar essas famílias, nós temos que ir a campo. Quando a gente vai a campo, né, a gente tem que pegar alguns materiais importantes para fazer a coleta desse material. Saco de coleta, né, pode ser sacos de lixo, sacos grandes, né, se possível resistentes para aguentar, né, serem levados. Caderno, lápis, a gente usa lápis em vez de caneta, exatamente porque o lápis, se molhar, não vai perder o material. Câmeras fotográficas, saco de papel, aqui não tem, né, mas também um GPS, se for possível. Prensa, que nós vamos ver daqui a pouquinho a importância, jornal, tesoura de poda, corda, tudo aquilo que for que a gente for utilizar. Esse aqui, gente, ó, essa estrutura aqui se chama podão, é muito utilizado, né, para coleta, que você coloca coleta de materiais mais altos, tudo, né? Então, esse aqui é o podão. E a gente vai fazer a nossa essicata. Então, eu coletei o material, vou organizar ele no jornal, vou colocar folhas de papelão em cima desse jornal, vou colocar numa prensa, normalmente de madeira, vou amarrar e colocar numa estufa que vai secar. Pode ser uma estufa preparada, né, uma estufa industrial, né, de laboratório, ou uma estufa caseira, por exemplo, que a gente coloca madeira aqui em volta, lâmpadas incandescentes, e eu deixo esse material aqui dentro secando. Qual vai ser o objetivo dessa estufa? Secar o material. E eu tento secar de uma forma que ele vai ficar o mais lisinho possível, fácil de identificação, ó, como a gente está vendo aqui. Aí, ó, eu vou organizar, né, fazer a essicata. Essa essicata vai ser guardada, catalogada no herbário para futuras, né, atividades, para eu entender quem é, colocar as informações, sempre etiquetar, colocar todas as informações necessárias, ter um envelopinho para guardar qualquer fruto, flor, semente que caia dessa essicata, eu vou guardar aqui para ter as informações. Na essicata é importante que eu coloque as folhas, né, voltadas. Quando você pega um ramo, né, você vira algumas folhas ao contrário. Por exemplo, essa aqui era a parte de baixo da folha, eu coloco para cima, para que a gente consiga ter todas as informações necessárias. Eu não preciso ficar manipulando a planta, né? Porque quanto mais eu manipular essa planta, maiores as chances de quebrar, né? Tem que lembrar que esse material vai ficar seco, guardado por muitos e muitos anos na essicata. No herbário, né, como essicata. Então, é muito importante fazer isso. E depois que eu pego esse material, eu vou pegar e vou identificar. E quando eu vou identificar, aqui eu estou mostrando um exemplo de chave dicotômica, né, que está aqui. Essa chave dicotômica, você vai entrando nela, pegando as informações e indo para os itens que são indicados. Por exemplo, você pega, coleta o material e vai olhar. Ele é de porte arbóreo ou não é porte arbóreo? Se por acaso aquela planta que você coletou é de porte arbóreo, vá para o item 2. No item 2, você vai ver caule descamante e folhas obovadas. Se por acaso for ela, nós sabemos que nós chegamos numa goiabeira, Psídio guajava. Porém, se não possui um caule descamante, que é aquele caule descamante, só para você ter noção, lembra de uma goiabeira, lembra de um eucalipto, que aquele caule, né, que vai saindo, né, como se fossem uns pequenos pedacinhos dele. Então, se ele não possuir, eu vou para o item 3. E aí, no item 3, eu vou conferir. Se forem folhas compostas, com muitos folíolos, vai ser uma leucena, leucena leucefala. Se for uma folha simples, com frutos muito espinhosos, vai ser o urucum, bicha olerana. Então, você percebe, para usar uma chave de identificação, eu vou ter que pegar característica por característica e vou
seguindo uma ordem até chegar na espécie, família. Normalmente, né, a gente trabalha muito em nível de família, porém, nessa chave aqui, um exemplo prático, ela está chegando em nível de espécie, mostrando que você vai acompanhando item a item, característica por característica dessa planta, e logo depois você vai conseguir fazer a sua identificação de quem é esse material. Então, gente, aqui, né, os materiais que nós utilizamos para acompanhar, para entender melhor. Aqui só para vocês terem noção, né, o tópico de botânica e taxonomia, uma proposta, né, de investigação da Patrine. É muito interessante, foi aquela chave de identificação que nós utilizamos aqui por último, como exemplo. Então, estou à disposição para qualquer dúvida. Desejo todo o sucesso possível a vocês nessa linda jornada do conhecimento. Estou à disposição, um grande abraço e até um próximo momento. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.